Aviso importante. Por problemas técnicos, o áudio foi comprometido. Espero que entendam. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por esta manhã. Nós nos reunimos aqui para estudar a Tua Palavra, para olhar um pouco mais para o que diz as Escrituras acerca do livro de Gálatas. Te agradecemos pela oportunidade preciosa que o Senhor nos dá. Te pedimos que o Senhor nos dê graça, nos dê condições de aprender. Nos ajude, Senhor, a lidar com as barreiras que nós temos que enfrentar diante das dificuldades para estudar a Tua Palavra, Senhor. Eu te agradeço pela disposição daqueles que estão aqui, daqueles que depois virão esta aula pela internet. Te agradeço pelas ferramentas que nós temos à disposição. Que tudo isso seja usado e resulte em louvor e glórias a Ti, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu peço que você ore para aquelas pessoas que estão infectadas, pela situação do nosso país. O momento não é fácil, momento tanto político quanto social, econômico. É um momento bem difícil do nosso país e a gente precisa, enquanto igreja, nos voltar para isso. Deus nos ensina em meio a esse momento, a esse sofrimento, onde muitas famílias estão perdendo seus entes queridos, onde muitas pessoas estão acamadas, hospitalizadas, algumas adquiriram sequelas por conta da Covid, que é uma doença muito agressiva. Então eu quero que em nossas orações devocionais a gente se lembre de orar por isso, orar por essa situação especial no nosso país, que hoje é o país que mais conta com pessoas enfermas diariamente morrendo, isso no cenário mundial. Então nós como igreja precisamos nos unir em oração, pedindo que Deus olhe pelo nosso país. Então a gente tem aprendido aí sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Então, a gente já começou, vimos aí a questão do propósito, a verdade do evangelho da graça, e a gente focou bastante nessa palavra graça. Liberdade também, a gente vê que os crentes, eles não dependem de observar rituais religiosos, guardar dias de semana. Nós não dependemos de uma dieta para que sejamos mais aceitos por Deus do que já somos. Se há uma expressão em Gálatas que nos faz refletir acerca da salvação, é justamente a graça. Porque a salvação do nosso Senhor, demonstrada na sua expressão maior ali na cruz, é graça. Deus, Ele enviou Cristo Jesus para morrer na cruz porque Ele nos amou. Então é uma expressão do amor de Deus. Não há nada que nós fazendo ou deixando de fazer nos tornará mais aceitos. Então a questão em Gálatas, a gente viu e por que é importante a gente refletir acerca deste propósito. É importante a gente pensar que hoje a gente lida com a mesma realidade no contexto evangélico, porque as pessoas elas estão introduzindo algumas práticas, dizendo que essas práticas elas são necessárias. Enquanto a nossa fé não estiver alicerçada unicamente nas Escrituras e naquilo que o Senhor fez por nós, há um risco que a gente corre de sermos enganados ou de que as pessoas tentem nos enganar, dizendo que é necessário que façamos certas coisas e deixamos de fazer outras. Então o apóstolo Paulo tinha que lidar com isso e bem inicialmente. Logo de início ali, ele tinha que lidar com essa questão, entre parênteses, irmãos. Porque muitos estavam se dizendo irmãos, mas na verdade eles eram judeus que foram para a região da Galácia. A gente sabe que a Galácia não era uma cidade. E também a Bíblia chama de Ásia Menor, a região da Turquia ali. Havia a presença de algumas pessoas que eram de origem celta que se estabeleceram ali. E eles eram conhecidos como os galeses. Então eles eram provenientes da Europa, da Bélgica, da Inglaterra, enfim, do norte da Europa, e eles migraram para aquela região e se estabeleceram ali. E ali havia 4 cidades onde o evangelho havia sido estabelecido pelo apóstolo Paulo na primeira viagem missionária. Não se sabe ao certo se ao norte da região ou se ao sul, enfim. O fato é que o evangelho se espalhou rapidamente. E isso é interessante a gente olhar. A boa notícia, ela se espalha rápido. Então, Paulo fala disso. Ele fala, olha, vocês acolheram o evangelho. Então, o evangelho prosperou aí entre vocês, nessa região aí, nessas cidades. Ele vai posteriormente dizer Antioquia da Psídia, Derbe, Listra. Me fugiu agora o nome da outra cidade. Cada dia eu lembro de uns nomes e esqueço outros. Perdão. Mas enfim, eram irmãos daquelas igrejas, daquela região. Então ele está dizendo para eles, olha, vocês acolheram o evangelho com tanta alegria. Então a gente percebe que o evangelho se espalhou rapidamente. Mas a gente sabe também hoje que
O evangelho se espalha porque as pessoas recebem de bom coração, mas há um risco, pessoas mal intencionadas quererem colocar sobre as outras um peso desnecessário, um peso indevido, um peso que não vai resultar em uma espiritualidade. Então nós vemos hoje no culto evangélico brasileiro algumas pessoas assimilando práticas da cultura judaica. Você vai ver no culto evangélico as pessoas em um dado momento do culto entrando a uma arca aqui carregada pelos homens, pelos irmãos, ou então você vai ver a presença de elementos da cultura judaica, aqueles candelabros, os menorás, com sete lâmpadas, enfim. Ou então você vai ver o pastor pregando usando um kippá, ou usando aquela vestimenta tradicional judaica. Por que isso é um risco tão grande para nós? A assimilação desses elementos pode fazer com que nós pensemos ser necessário guardar essas coisas. Ou então a gente pode pensar assim, vamos adquirir aqui, vamos implantar a dieta judaica. Então você não pode comer certos tipos de alimentos, porque os judeus não comem certos tipos de alimentos. Você vai ter que implantar uma dieta kosher, como eles costumam dizer. Você vai ter que guardar também a questão do sábado, porque aos sábados não é permitido que façamos nada, nenhuma obra de trabalho, enfim. Então isso é um risco, porque se nós tivéssemos ainda, aliás, se Paulo não tivesse feito a defesa lá no início, no ano 55, por volta disso, no ano 60, lá no início da igreja, onde essa doutrina estava começando ainda, a gente correria um risco hoje de termos que guardar essas coisas, de sermos uma seita do judaísmo, de termos que observar, por exemplo, nasceu um menino, então eu vou ter que circuncidar o meu filho. E essas coisas eles estavam tentando implantar na igreja, nas igrejas. É um risco também, eu estava ouvindo isso ontem em uma pregação, você vê que ele alerta, não para uma igreja em específico, como foi no caso a carta aos Coríntios, ou então aos Romanos, uma comunidade, eu digo assim, aos Coríntios, ou então a Filipenses, ou então a igreja em Tessalônica, enfim. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo a essas igrejas, porque era algo que se espalhava rapidamente, e porque isso era um risco iminente ali. Então era necessário que ele intervisse naquela hora, naquele momento. Não era uma coisa que ele poderia deixar e se alastrando, porque é um risco muito grande que ele corria. Então, essa defesa de Paulo, e a gente vê um tom bastante duro até, era necessário naquele momento. Então, Deus fez com que o apóstolo Paulo estivesse ali escrevendo aquela carta a esses irmãos. O contexto que está por trás disso, gente, foi na primeira viagem missionária de Paulo. E a gente sabe que ele foi com Barnabé e João Marcos, e em um dado momento ali eles se separam, houve uma discussão e tal, e Paulo segue viagem e Barnabé fica lá com João Marcos. É interessante a gente olhar por trás desse contexto e em paralelo com Atos, quando ele chega lá em Atos 15, onde ele vai descrever o Concílio de Jerusalém. E lá no Concílio de Jerusalém foi estabelecido que não era necessário que eles guardassem as práticas da cultura judaica. A gente falou isso aqui na semana passada. Ficou estabelecido que eles deveriam se abster da imoralidade e da comida sacrificada aos ídolos, porque era algo presente para a cultura daquela época. As pessoas sacrificavam, ia comprar carne no açougue. Aí você chegava lá, pedia um pedaço de carne, aquela carne tinha, ou eles sacrificarem um animal, tinha sido oferecido a algum deus, algum ídolo. Então, o que ele fala é para que eles se abstivessem da carne sacrificada também por sufocamento. É uma prática que era comum para algumas religiões, sacrificavam um animal sufocado, enquanto que o ideal seria o animal sangrar, ali depois tirar todo o sangue, fazer um processo nesse alimento antes de ser oferecido. E foi estabelecido que eles não iriam fazer a circuncisão, não iriam ter que guardar nenhum dia, eles não iriam ter que abster-se de comer carne de porco, por exemplo, que é algo que o judeu fazia. Algo interessante pensar, por que então Paulo não está tratando dessa questão que eles já haviam discutido lá no concílio? Porque a carta foi escrita antes, então ela antecede cerca de 5 anos, talvez um pouquinho mais, ela antecede o concílio de Jerusalém, onde Tiago está lá, eles estão reunidos lá e Tiago toma a palavra, depois de ouvir os irmãos falando. Chegou ao conhecimento deles que Paulo estava anunciando o evangelho aos gentios, então ele toma a palavra, eles decidem isso no concílio de Jerusalém. Mas o fato é que se a gente for pensar no propósito da carta, por que Paulo escreve, por que é tão importante que a gente
se lembre desse propósito da carta. Essa ideia, ele escreve em defesa do evangelho. Inicialmente ele fala do apostolado dele. Então ele escreve defendendo o apostolado, e isso você pode perceber logo inicialmente nos primeiros versículos. Ele vai defender o apostolado dele, e você observa ao ler Gálatas 1 que ele não faz nenhuma menção de oração por eles. Em outras cartas você vai ver Paulo em um tom mais amoroso, mais amigável, dizendo assim: irmãos, que alegria estar podendo escrever para vocês. Eu queria estar aí com vocês. Estou escrevendo porque eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. Então a gente vai ver isso presente nas cartas de Paulo, quando ele faz a saudação. Agora em Gálatas não. Em Gálatas ele já fala assim: Paulo, apóstolo, enviado por Deus, e o Senhor Jesus Cristo, estou aqui com os irmãos, escrevo para vocês. Estou muito perplexo. Ele já começa falando lá o tom, a tratar do assunto que ele se preparou para escrever. Então ali não tem nenhum tom amigável, tom bastante duro, mas era necessário que fosse assim, porque ele está defendendo o apostolado dele, e quando ele se saúda como um apóstolo, isso vai mostrar qual que é o tom da carta. O capítulo 1 ele vai defender isso, até o capítulo 2, no verso 11, se eu não estiver enganado. Deixa eu ver aqui, peraí, gente. Ele vai defender o apostolado dele e vai defender o evangelho. Então, se você quiser abrir aí, a gente vai passar pelo capítulo 1 de Gálatas até o 2:21. O capítulo 2 inteiro ele vai fazer essa defesa do evangelho também, até o 2:21. Falei até o 2:11, perdão. Então ele vai inicialmente fazer uma defesa do seu apostolado. Por quê? Esses falsos irmãos que eu havia falado anteriormente, eles diziam assim: olha, esse Paulo que veio aqui e falou para vocês, ele não é apóstolo de verdade. Ele não é bem um apóstolo porque ele não está lá em Jerusalém com os 12. Ele não testemunhou o ministério de Jesus. Vocês já ouviram? Eles meio que assim, usando de ironia, usando de assim, olha, não queria falar nada. Mas esse Paulo aí, meio que assim, sabe? Levantando dúvidas com relação ao caráter de Paulo, levantando dúvidas com relação à autenticidade do apostolado dele. Então, ele tinha que usar realmente esse tom para lidar com essa questão, porque essas pessoas, esses falsos irmãos, eles estavam lá questionando justamente a autoridade dele, o apostolado dele. E Paulo fala assim: olha, eu não sou apóstolo da parte de homem nenhum. Se você quer saber, eu sou apóstolo da parte de Jesus. Porque foi o próprio Jesus que se encontrou comigo lá na estrada de Damasco. Então eu estava indo para uma direção totalmente oposta da qual o Senhor desejou ou desejava que eu caminhasse. Então quando a gente vê essa história presente lá no livro de Atos, a gente vê o apóstolo Paulo tratando disso também em Filipenses. Ele vai falar justamente isso. Ele fala: olha, eu não sou apóstolo da parte de homem nenhum. Eu tive um encontro com o próprio Senhor Jesus. E eu estava, na verdade, indo perseguir cristãos. Então Paulo ele se identifica no começo do seu ministério como o menor dos apóstolos, mas depois ele começa a se identificar como o maior dos pecadores. Então é interessante a gente observar isso na vida dele. A gente olhando para a vida de Paulo, a gente vê alguém que foi descendo à medida que o evangelho foi crescendo na vida dele. Ele foi se diminuindo ou talvez se colocando cada vez mais à disposição. Ele fala: olha, isso que eu tenho, eu esmurro meu próprio corpo a fim de que o evangelho cresça. Se ele sofria perseguição, se ele era injustiçado, muitas vezes apanhava até cair como se tivesse morrido. Então ele falava assim: olha, o objetivo é que Deus seja glorificado. Então a gente vê isso presente na vida dele, a vida de alguém que se esvaziou. Lá em Filipenses a gente trata bastante disso, questão da kenosis. A gente vê o próprio Paulo se esvaziando e ele descreve isso. Ele era um judeu exemplar. Se alguém pudesse dizer assim: olha, como você tem que viver no judaísmo, esse alguém era Paulo, porque ele foi circuncidado ao 8º dia, 7º dia, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, que era a seita judaica, né, o partido judaico mais rigoroso. Eu era um dos maiores observadores da lei. O rigor com que eu observava a lei era maior do que de muitas pessoas mais velhas do que eu. Então, se tem alguém que pode dizer como você deveria agir no judaísmo, esse alguém sou eu, sou Paulo. Ele fala que ele tinha uma descendência da tribo de Benjamim, que era uma das tribos reais, né, que tinha o rei Saul, era
um benjamita, mas isso descreve como ele enxergava tudo aquilo que durante muito tempo da vida dele foi algo de que ele se orgulhava. Então ele olha para tudo aquilo e ele fala, olha, isso não valeu nada, isso aqui foi um tempo perdido, isso aqui é lixo. Ele fala, eu tinha tanto rigor, mas não era um rigor, um zelo, como convém. E ele perseguia cristãos, e ele levava cristãos para serem mortos, para serem presos. E até que um dia, Jesus o encontrou. Não sou bom de português, não sei, assim, eu até trouxe a palavra mas semana passada, falando um pouquinho sobre esse mas. E a gente, quando lê o texto, a gente tem algumas palavrinhas que a gente tem que parar e se deter um pouco mais. E a palavra mas é uma delas. É uma conjunção, ele está mostrando algo contrário do que ele vinha falando antes. Então ele fala, mas Deus quis salvar a ele. Deus escolheu a ele, Deus o encontrou, Deus tirou ele daquela realidade na qual ele vivia. E ele vai dizer lá no 16, ele diz assim, no 15:16, contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu filho para que eu o anunciasse aos gentios. Então, quando ele fala no 16 aí, revelar seu filho a mim, ele está dizendo assim, no grego tem a preposição, a palavrinha em. Então isso quer dizer dentro dele. Isso não foi nada que ele ouviu alguém falando. Foi o próprio Cristo que encontrou com ele. Se não fosse isso, imagine, Paulo estava totalmente indo para o lado oposto, fazendo totalmente o contrário daquilo que Deus esperava que ele fizesse. Estava perseguindo cristãos. Nós não somos perseguidores de cristãos, mas a gente muitas vezes vai para a direção oposta da onde Deus quer que nós andemos. Ninguém aqui pode dizer por si que foi em direção ao Senhor porque quis ir, porque desejou um dia ir. A gente vai na direção oposta do que o Senhor deseja. Nossas atitudes são egoístas. Nós não pensamos no nosso próximo. Nós não lembramos, nós não pensamos em Deus primeiramente. Então, antes de sermos alcançados pelo Evangelho, a gente vivia totalmente contrário àquilo que Deus desejava, totalmente contrário às Escrituras, totalmente alheio à existência de Deus e totalmente insubmissos à vontade de Deus. Então, a exemplo de Paulo, se não fôssemos encontrados por ele, e a ele toda a glória por conta disso. O mérito não é nosso. Então, existe sim essa mudança, essa transformação, essa conversão, onde nós andávamos para um lado, e de repente a gente passa a andar para o outro, para o lado oposto. Não é apenas a gente virar o sentido, mas a gente começa a caminhar na direção oposta também. E aí passamos a andar de acordo com aquilo que Deus estabelece para nós, de acordo com aquilo que Ele estabeleceu na sua vontade. Então, quem de nós aqui pode dizer, olha, eu sou um cristão exemplar, eu estou na igreja todo domingo, assisto os cultos, quando não tem presencial eu estou lá na live, eu faço a minha devocional, eu faço todas as coisas que são necessárias. Mas, na verdade, isso não me justifica diante de Deus. E Paulo fala isso claramente. Ele vai dizer, olha, o que nos justifica, e esse é o tema central de Gálatas. Se você ler Gálatas, você vai ver ele apresentando o Evangelho claramente, dizendo que o que nos livra deste mundo perdido, o que nos salva, o que nos conduz, o que nos leva para Deus, o que nos justifica diante de Deus é graça, mediante a fé. Então nenhum de nós pode dizer que por melhor que seja a sua conduta, vai ser justificado ou mais aceito por Deus por conta disso. Então é isso que Paulo está tratando. Ele vai falar, olha, nós somos justificados não pela lei. Porque se nós pensássemos com relação a Abraão, que é o considerado pai da fé, ele não foi justificado pela lei. Porque a lei ela vem depois, ela vem com Moisés. Então não foi por lei que Abraão foi justificado, sim pela fé. Existe também esse conceito errado que as pessoas dizem, o Antigo Testamento não era pela graça, não era pela fé. Sempre foi e sempre será. A diferença, o foco, para onde que eles olhavam. A diferença é que no Antigo Testamento eles olhavam para um Cristo que viria. E nós olhamos para um Cristo que já veio. Mas sempre foi graça. Sempre Deus demonstrou graça em alcançar o perdido, em libertar o pecador do pecado, em salvar. Deus quis salvar. Salvação é um ato gracioso de Deus. Então a gente não pode perder isso de mente. Não pode perder esse foco de que Deus, Ele decidiu, Ele quis. Isso não começou depois que a humanidade caiu, assim, que pena, o homem pecou. Agora, o que a gente vai fazer? Imagina lá uma reunião na Trindade.
Ah, o homem pecou e agora a gente faz o quê? Qual é o próximo passo? Vamos ver. Vamos ver como as coisas vão. Na verdade, Deus já tinha determinado isso desde a eternidade. Na verdade, isso não é nada novo, não é nada pego de surpresa. E o fato é que ele vai em direção ao homem, porque pelo próprio homem, os seus esforços são ineficazes. Então ninguém se justifica diante de Deus por obras que faça, ou por obras que deixe de fazer. Nós somos justificados diante de Deus por aquilo que Ele fez. A nossa fé em Deus, que também é dada por Ele, e pela graça. Somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós mesmos, é dom de Deus. Para que ninguém se glorie. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer que foi salvo porque um dia quis e foi lá e realizou e foi atrás de entender, de conhecer o Evangelho, porque somos alcançados não por vontade própria, mas porque um dia, por misericórdia, ao ouvir a palavra de Deus, nós pudemos crer, porque Ele nos deu condições de que cresça. Eu não sei, cada um aqui tem uma história no Evangelho, não sei, você pode ter nascido em um berço cristão, desde pequeno você ouviu seu pai e sua mãe falando sobre o Evangelho, sobre Cristo, mas o fato é que Deus não te der fé para crer. O fato é que um dia na sua vida, Deus fez com que você pudesse enxergar, e aí você passou a ver a salvação, você passou a ver Cristo como o Senhor da sua vida. E você se rendeu a esse senhorio dele. Você se rendeu a Cristo. Ninguém aqui, por ser filho de crente, é um crente. Vai haver um momento na vida dessa criança, desse jovem, adolescente, ou então depois de velho. O fato é que em um momento a pessoa crê no Evangelho, porque Deus permite que ela creia e dá a fé para ela crer. E aí ela se submete ao senhorio do Senhor. Então não é o fato de eu ter ou não nascido em um lar cristão, de eu ter crescido. E é bom, a gente tem o privilégio, mas um dia você passa por essa experiência, né, de se arrepender, de se lançar aos pés do Senhor e de entregar a sua vida a Ele. E a partir de então você vive uma nova vida. Você não vive mais como você vivia antes. Porque a vida vivida pelo ser humano, por si, ela é egoísta, ela é voltada só para si. Nós vivendo distantes de Deus, não regenerados, não nascendo de novo, a nossa vida ela vai sempre na direção oposta, como eu tinha falado aqui há pouco. Nós caminhamos para longe de onde Deus deseja que nós caminhemos. Quando Ele nos encontra, quando somos salvos, a gente passa a andar nos caminhos do Senhor e viver uma nova vida não mais para nós, sim para Ele. E as ações que nós fazemos como sendo boas, Efésios vai tratar disso, né? Como os eleitos em Cristo, Ele nos predestinou antes da criação do mundo para as boas obras, para que nós andássemos nelas. Mas não são elas que vão nos justificar. A gente vive uma vida não baseada em nós como consequência daquilo que Deus fez, não como causa. Então, um perigo também que nós encontramos nas igrejas hoje é a pregação de que você precisa fazer para ser. Na verdade, a gente não precisa fazer, porque Cristo fez tudo por nós e aquilo que nós fazemos é o resultado do que Ele fez por nós. E se fazemos o bem para o nosso próximo, é resultado daquele bem que recebemos ao sermos salvos por Ele. Então, a salvação é 100% pela graça. E isso mostra, no caso, a nossa incompetência para sermos zelosos com relação à lei, porque pela lei ninguém vai ser justificado, mas a lei não é ruim. E o apóstolo Paulo vai tratar disso. A lei é boa. Ela serve para mostrar a nossa incapacidade. Nenhum de nós aqui pode dizer que foi justificado por guardar os princípios da lei. Mas a gente olha para Cristo e Ele cumpriu toda a lei nele mesmo. Então não tem mais que guardar um sábado, porque Ele é o cumprimento do sábado. Eu não tenho mais que fazer sacrifício, porque o sacrifício de Jesus é suficiente. Então nós temos que olhar para a lei não como algo ruim, mas sim como algo que mostra ainda mais a nossa incapacidade. A lei serviu como um tutor, a ideia de que você, quando é criança, você tem alguém que cuida de você enquanto seus pais estão trabalhando. Então ele vai levar você para a escola, ela vai te conduzindo, ela é como se fosse um pedagogo que vai te tutoriando, ali, te amparando. Então a lei serve para conduzir até Cristo, né? Não que ela seja o fim em si. Por isso que é tão perigoso encontrarmos na lei, encontrarmos nas obras um fim em si. É um risco que nós corremos do legalismo.
E a gente gosta de abraçar o legalismo porque é uma série de faça e não faça que são visíveis. A gente consegue ver, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que usar essa roupa, eu tenho que falar desse jeito, eu tenho que carregar uma Bíblia embaixo do meu braço, ou então na mão, ou então deixar no painel do meu carro, ou então esquecer na igreja. Eu tenho que ter uma Bíblia. Então a gente às vezes vê esse faça e não faça, e a gente abraça isso muito facilmente. O mérito é nosso, o esforço é nosso. Então, se eu consigo ler 5 ou 6 versículos, capítulos da Bíblia por dia, eu vou falar, eu leio a Bíblia 1 hora por dia, 2 horas, eu leio 6 capítulos, eu estudo esse tempo. E aí eu começo a ver isso como um fim, porque o dia que eu não consigo fazer, é um dia ruim para mim. Eu olho, eu falo assim, nossa, hoje eu não consegui ler meus 6 capítulos lá, hoje eu não consegui orar a meia hora que eu estou habituado, ou então a 1 hora que eu estou habituado, que seja, gente. Se a gente puder, que a gente faça. Mas a questão não é você ficar preso a isso, e se isso você não conseguir fazer, você se frustrar de uma forma assim, eu não cumpri a minha obrigação, o meu dever. Né? Se torna um peso, se torna um dever, e perde totalmente o sentido. Né? Nós temos que nos relacionar com o nosso Deus, ter prazer em ler as Escrituras, ter prazer em ter devocional com Ele, oração com Ele, mas o fato não é apenas a quantidade de tempo. Não sou eu que estabeleço, não sou eu que vou dizer se isso está bom ou se isso não está. A questão é que Deus ele se relaciona conosco através das Escrituras, através do nosso envolvimento com Ele. À medida que nós o conhecemos, temos o desejo de conhecê-lo mais. O fato é que a gente não pode ficar medindo, a gente não pode medir a nossa espiritualidade pelo tanto de coisas que fazemos ou deixamos de fazer. Né? É um risco, né? É muito complicado falar acerca disso, porque senão a pessoa vai pensar assim, bom, então beleza, eu não leio, eu não faço nada e deixa como tá. Então é um risco que a gente corre. Ou a gente vai pro legalismo ou a gente vai pro liberalismo. Então a gente tem que entender que uma vida de relacionamento com Cristo, de relacionamento com Deus, ela está pautada, sim, em conhecermos a esse Deus, mas em desejarmos apresentar para Ele a nossa vida, e esses pormenores de coisas que fazemos ou deixamos de fazer, não é isso que vai definir. Não permitimos que isso defina, mas também, ao mesmo tempo, desejamos e buscamos cada vez mais. Não que devamos quantificar isso, a gente não tem que ficar quantificando, estou dizendo assim, a gente precisa desenvolver isso, ter isso bem próximo, e é inevitável que alguém que deseja conhecer a Deus, deseja conhecê-lo mais. Porque à medida que nós o conhecemos, nós temos mais desejo de conhecer a esse Deus que estamos conhecendo. Nossa vida deve ser com propósito, tá? E falando alguma coisa que eu escrevi esses dias, o professor pediu que nós fizéssemos o nosso propósito de vida. A gente sabe que a nossa igreja tem um propósito, e nós, enquanto pessoas, temos propósitos também. E lá a gente ensaiou, escreveu um esboço lá do nosso propósito de vida. O fato é que a gente deve buscar com a nossa vida, com aquilo que fazemos, sermos mais parecidos com o Senhor e ajudar o nosso próximo a também ser mais parecido com o Senhor. Não colocar um peso na vida dele, nas costas dele, e dizendo, para que eu seja um cristão, tenho que fazer isso, e eu vou colocando um peso nas costas lá do meu irmão, do meu próximo, e dizendo assim, bom, se você quer ser mais parecido com o Senhor, faça isso. O fato é que a nossa vida, toda ela deve ser voltada para a honra e glória do Senhor. Propósito é algo exequível, aquilo que a gente consegue executar. Não é algo difícil demais, impossível de fazer, mas sim algo que a gente já vem buscando realizar e vem fazendo. E a gente vive isso. Isso é algo prático em nossa vida. Não é algo abstrato, não é um conceito apenas. Então eu, quando vou pregar o evangelho para alguém, eu não vou dizer, olha, agora você é evangélico, você vai na igreja, você dá o dízimo e você tem que fazer parte de um ministério. Não são essas coisas. Quando eu vou apresentar o evangelho para alguém, eu vou dizer, olha, Cristo fez tudo, Cristo morreu por você na cruz, e agora você, como resultado disso, morre para você mesmo, porque a salvação, ela nos livra de nós mesmos, ela nos tira de uma morte, de uma cegueira, e ela nos traz para a luz. E Gálatas contrasta isso muito bem em Gálatas 5. Paulo vai falar sobre isso. Nós que vivemos na luz, devemos andar como filhos da luz, devemos andar de um modo diferente do qual andávamos no passado, sem nos dar conta de que são as coisas que eu fazia
e as que eu deixei de fazer. Não são as coisas. Nós só podemos fazer essas coisas e andar. E aí esse andar tem a ver com o modo de vida. São as atitudes que nós temos. Esse andar é aquilo que fazemos constantemente. Nós só podemos andar nessa nova vida na dependência do Espírito Santo. Então é isso que Paulo vai dizer. Ele fala, olha, vocês, irmãos, vocês devem viver de um modo diferente. Fato. Só que não são pelas obras que vão impor a vocês que vocês vão conseguir fazer. É por conta da ação de Deus na sua vida. É resultado. Então aí a Epístola aos Gálatas é relacionada com a de Romanos, algo interessante você ler. Talvez ela foi um ensaio para a Epístola de Romanos. Lutero leu Romanos e se converteu, né, ao ler Romanos. Mas a epístola favorita dele é os Gálatas. É uma preciosidade, né, poder falar do Evangelho e da graça, poder falar de salvação pela graça. Aí tá como ela é dividida, a segunda parte, a gente falou da primeira, ele vai defender o apostolado e o evangelho até o 2:21, capítulos 1 e 2, tá? Porque inicialmente vai ter a saudação ali, depois ele começa no 11 até o 2:21, ele vai fazer a defesa do evangelho e a defesa do apostolado e a defesa do evangelho. Depois ele vai fazer uma admoestação com relação as práticas do judaísmo, né, dos judaizantes, e por fim, no capítulo 5 e 6, ele vai fazer uma exortação, aquilo que eu dei uma pincelada aí, que ele vai tratar, vai contrastar obras da carne e o fruto do Espírito, algo muito interessante para nós pensarmos, com relação também ao Evangelho, o qual nós ouvimos, porque é muito fácil a gente apresentar aquela mensagem do amor, né, então a gente apresenta o amor, mas o amor que teve um preço alto, né? Não é graça barata, como diz lá do Dietrich Bonhoeffer, né? O Márcio citou ele aqui já. Não é graça barata, né? A graça custou a morte. Em Efésios ele vai dizer isso: vede prudentemente como andais, não como necios, mas sim como sábios. Então isso implica que a gente deve viver de um modo novo, não como um fim em si, mas como resultado daquilo que o Senhor fez e tem feito por nós. Paulo recebeu notícias, né, de que alguns irmãos, entre aspas, porque provavelmente eram falsos irmãos, estavam inventando um monte de coisa sobre ele e estavam querendo introduzir umas práticas lá judaizantes, dizendo que eles tinham que fazer também. Se você só guarda o evangelho, se você só foi salvo, se você só conheceu o Evangelho, isso aí não está suficiente não. A gente já falou bastante sobre isso também. Então a gente parou aí, no desenvolvimento. Parte 1, que é dos capítulos. Não há nenhum Evangelho além de Jesus Cristo. Não existe outro Evangelho. O Evangelho é Cristo, ponto. A gente falou um pouco sobre a questão do Evangelho mais. Então, presente hoje nas igrejas é Cristo mais alguma coisa, é Cristo mais as obras, é Cristo mais o sábado, é Cristo mais a dieta, é Cristo mais a roupa de algumas roupas, é Cristo mais... Não, é Cristo, ponto. Nós podemos apresentar a redenção e a salvação para alguém ao dizer: Cristo Jesus veio ao mundo em forma humana, homem e Deus, e Ele se entregou voluntariamente, morrendo na cruz, para aplacar a ira de Deus. Ele levou sobre si os nossos pecados, a ira de Deus estava ali sobre ele, e esse sacrifício definitivo me reconcilia com Deus. E um dia, esse mesmo Jesus, que foi assunto aos céus, vai voltar para buscar a igreja. Esse é o Evangelho. Apresentamos o Evangelho de forma clara e dizemos: olha, se arrependa, porque aqueles que vivem para si, aqueles que não se renderem aos pés desse Jesus, não vão se reconciliar com este Deus. Não existe paz, não existe reconciliação para alguém que não se rende aos pés do Senhor. Quando nós vamos aconselhar alguém, quando nós vamos lidar com alguma questão que essa pessoa está passando, no aconselhamento bíblico, e essa pessoa não é cristã, o nosso aconselhamento com ela é o evangelismo. Uma pessoa que não conhece a Cristo, uma pessoa que não foi apresentada ao verdadeiro Evangelho, ela por si, ela não consegue lidar com as questões da sua vida. Não consegue lidar com o seu casamento, não consegue lidar com suas finanças, não consegue lidar com a sua perspectiva de vida, não consegue lidar com nenhum aspecto da sua vida. Ela não vai conseguir
assimilar aquilo que a gente está falando para ela. De que adianta eu pegar, sentar com alguém, gastar ali 1 hora ou 2 e falando para ela, olha, o seu casamento tem que ser vivido sob essa perspectiva. Sob a perspectiva de que o marido deve viver um amor, deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E dizer para a esposa, olha esposa, você deve amar o seu marido, você deve se submeter a ele como a Cristo, como ao Senhor. De que adianta eu gastar 1 hora ou 2 falando como tem que ser o casamento, se a pessoa não é salva, se a pessoa não vive pela perspectiva do Evangelho? Não adianta nada. Então, o nosso, entre aspas, aconselhamento com alguém que não é cristão é o evangelismo. Nós temos que apresentar Cristo para ela. Nós temos que apresentar a suficiência das Escrituras para ela. Apresentar que a palavra de Deus é suficiente para lidar com todas as demandas dela, que não são orgânicas. A gente fala um pouco sobre isso aqui em aconselhamento, em discipulado. Então, a gente sabe que existem questões médicas e a pessoa vai precisar, talvez, entrar com alguma medicação e tal. Mas para todas as outras questões, a gente ouve bastante isso, né, Gela? Lá no Nutra, né? Para todas as outras questões da vida, a palavra de Deus é suficiente. Então nós vamos apresentar o Evangelho para essa pessoa. Então nós vamos apresentar Cristo para ela. Esse é o Evangelho, a verdade. Então Paulo é enviado não da parte de homem nenhum, mas da parte de Deus. E ele fala isso, ele fala, olha, é impossível que eu seja enviado pelo Senhor Jesus e esteja buscando agradar a homens. É impossível que o próprio Jesus tenha me anunciado o Evangelho. Ele mesmo anunciou, eu não ouvi da parte de ninguém. É impossível, é improvável que isso tenha acontecido e eu esteja aqui buscando agradar a alguém. Eu não tenho carta de referências, mas eu não precisei de carta de referência. Eu me encontrei com o Senhor Jesus no caminho de Damasco. E a minha vida mudou a partir de então. Então ele vai fazer essa defesa no capítulo 2, você vai ver ele dizendo isso, ele vai falar como foi essa trajetória. Então ele vai dizer, olha, depois que eu me encontrei com o Senhor, eu fui lá para Antioquia da Síria, fiquei por 3 anos lá. A minha igreja comissionou, a gente foi fazer a primeira viagem missionária. Eu fui para Jerusalém, mas ninguém me enviou, não. Nenhum homem me comissionou para estar aqui. Eu fui enviado pelo próprio Deus. Ele vai começar a carta fazendo essa defesa do apostolado. A gente viu já a questão da graça e paz da parte do nosso Senhor. Aí ele vai falar a Irene, né, que é no grego, essa palavra paz. Paz não no sentido de que estamos tranquilos. Eu estou em paz, então que bom, estou em paz, estou tranquilo. A verdade é paz com Deus. Nossa reconciliação com o Senhor nos traz paz com Ele. Como consequência, as circunstâncias deste mundo, as circunstâncias desta vida, elas não vão mais nos tirar a nossa paz. Nada que acontecer aqui neste mundo pode tirar essa paz. Então, muitas vezes a gente confunde, né? A gente falou bastante na aula passada, um pouco sobre isso, tal. A paz de Deus e a paz com Deus é uma paz verdadeira que independe de circunstâncias. Ela não está relacionada apenas a um contentamento momentâneo, né? Não é aquela paz assim, tá tudo bem, estou em paz, eu hoje tive um ótimo dia, minha semana tem sido muito boa, tem sido excelente, então eu estou tranquilo, estou em paz. Né? Tive um bom dia hoje, ninguém gritou comigo, em casa está tudo tranquilo. Não é essa paz, está dizendo de uma paz permanente, tá? Uma paz que é vista pelo fato de nós sermos reconciliados com o Senhor. E é interessante ele falar essa graça e paz com que ele saúda os irmãos lá, que elas seguem uma sequência. Você foi alcançado por essa graça. A palavra que ele usa é caris, né? A gente falou já sobre essa graça, sobre este favor imerecido de Deus. Como consequência, nós temos paz com Deus. A graça que nos alcançou, a graça que nos reconcilia com Ele, nos proporciona, nos traz essa paz com Ele. Então, é interessante pensar, é interessante observar essas palavras que ele utiliza, né? O modo como ele fala na saudação, que tantas vezes a gente passa batido, né, na saudação, vai dar todo o tom dessa carta. Então ele vai defender o apostolado dele, ele já começa falando essa palavra apóstolo, no grego é enviado. Eu fui enviado por Deus. Eu sou um mensageiro enviado para pregar a palavra de Deus para vocês, o Evangelho. E é aquilo que eu fiz, foi o que eu fiz. Vim da parte do Senhor, ele está dizendo. Então a vocês, graça e paz. Graça
esse favor imerecido, e ele vai tratar sobre justificação e essa paz. Se nós alcançamos essa paz, nós estamos reconciliados com o Senhor, né? Algo interessante a gente observar nessa saudação de Paulo. Aquilo que dá alegria, aquilo que dá prazer, é um favor. A gente já falou tanto disso, favor imerecido, de fato é. Por graça nós encontramos em Deus aquilo que nós não merecíamos. Não é por merecimento, porque o mérito é todo dele. Então, se é por graça, não é por mérito nosso, toda a honra, todo o reconhecimento, o louvor deve ser para Deus. Isso contrasta com o fato de nós buscarmos, que nem eu falei há pouco, abraçar com tanta alegria o legalismo. Porque quando eu sou um legalista e quando eu assimilo, quando eu trago para mim essa série de práticas, é como se o mérito fosse meu. Então eu coloco o meu esforço, eu coloco o elogio, toda a glória, ela vem para mim. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado em abraçar um legalismo de uma forma tão pronta, tão rápida, né? Isso é algo com quem a gente tem que lidar. São dois riscos, e o apóstolo Paulo vai tratar isso muito bem na carta aos Gálatas, né? Porque a gente lida com isso, tanto com o legalismo quanto com a libertinagem. O status de Paulo, os versículos 1 e 2, é de um representante autorizado. Ele foi enviado por Deus. Paulo, apóstolo, não da parte de homens. Aqui a palavra antropon, mas de Jesus Cristo e Deus Pai. Então ele vai dizer aí da onde que vem o apostolado dele, contrastando bastante aí. Não é de homem, mas é de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então eu não vim aqui falar para vocês, a minha autoridade, né, ela não vem da parte de homem nenhum. Eu não tenho carta de recomendação. Se eles estão dizendo que eu não sou um dos 12, que eu não estava lá com Cristo, se eles estão alegando isso, se esses pseudo-irmãos aí, judaizantes, estão dizendo que eu não estava lá entre os 12, então eu sou enviado da parte dele, não sou enviado da parte de homem nenhum. Então isso vai contrastar bastante aí. Então ele está dizendo, olha, a graça e paz vem de Deus, e não vem de homem nenhum, o meu ministério também não vem de homem nenhum, a minha autoridade ela é de Deus. Foi o próprio Cristo que mandou. Porque se a gente for pensar com relação às nossas vidas também, algo semelhante com o que eu havia mencionado, se não fôssemos alcançados por Ele, se Deus não tivesse estabelecido isso, que seríamos um dia salvos, não seríamos pelos nossos próprios méritos, nem por nossa vontade. Não é por vontade nossa que nós nos voltamos para o Senhor, não é por vontade própria que nós desejamos. Na verdade, foi a vontade do Senhor. Foi pela vontade dele e pelo mérito dele, não é pela nossa vontade. Se o apóstolo Paulo ele foi apóstolo não por vontade humana, mas sim por vontade de Deus e enviado por vontade de Deus, da mesma forma nós, e ele está dizendo, da mesma forma vocês, que receberam essa graça e essa paz vindas de Deus, saibam que isso não vem de ninguém, senão dele. A graça e a paz vêm da parte dele. Vos são desejadas, ele deseja, e ele fala sobre isso. Se você ler nos primeiros 23 versículos, você vai ver nada menos que 15 vezes ele falando Deus, Jesus Cristo, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E isso mostra também que o tempo todo Paulo está demonstrando, né, apontando para o Senhor Jesus. Ele está sempre apontando para Deus, sempre apontando para Cristo. Ele não faz questão de chegar e dizer, dar aquela carteirada, falar assim, eu sou Paulo. Nem quando ele tem, lá em 2 Coríntios, ele vai descrever, quando ele vai dizer as suas credenciais, e em Coríntios ele também teve que lidar com isso, com a contrariedade de alguns, dizendo que ele era um fraco, que ele não sabia falar. Não, Paulo é um fraco, não sabe falar, não tem aquela eloquência, e eles valorizavam aqueles que falavam bem, aquelas pessoas que tinham a retórica, porque eles estavam num contexto grego. Cultura grega, os homens se vangloriavam de falar e de convencer as pessoas pelos argumentos. Então Paulo vai dizer isso em Coríntios. Ele vai dizer, olha, eu aqui não estou para me colocar em posição de destaque, não. Quem tem que ser destacado aqui é Deus. Então ele sempre vai apontar para Deus, nunca para ele. Então ele vai dizer, a credencial do apostolado dele, ele vai dizer assim, olha, eu fui perseguido, eu naufraguei, eu apanhei, fui dado como morto. Então essas são as minhas credenciais. Ele não faz questão de dizer assim, olha, eu fui arrebatado, e ele vai dizer, mas bem depois, mais de 10 anos depois do que aconteceu
aquela experiência. Eu fui arrebatado, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Então ele vai dizer com muito cuidado, tá? Sempre ele vai apontar para o Senhor e sempre vai glorificar ao Senhor acerca da sua experiência com Deus. Então, aqui é a palavra utilizada, né? Eu estou perplexo a respeito de vocês. Eu não estou acreditando, eu estou maravilhado, mas no sentido de que está tão surpreso que eles passaram tão rapidamente de um evangelho para outro evangelho, que não é evangelho, porque no grego a gente tem a palavrinha, ela é diferente, né? Então aqui ele está falando taumazo, né? Ele está surpreso, está muito surpreso, e a palavra aqui, metatitemi, né? Vai dizer assim que eles estavam mudando, desertando. Sabe aquela a palavra usada para um soldado quando ele é um desertor, ele abandona o exército? Então essa é a mesma ideia aí. Vocês estão mudando, vocês saíram muito rápido, vocês abandonaram. Que história é essa? Então essas duas palavrinhas são bastante importantes aí no 6 que a gente vai ver, ó, no verso 6, ó. Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente, que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas, de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas. Então ele vai fazer um jogo de palavras aí. No grego você tem uma palavra outro, da mesma, ou outro de outra. Então ele está dizendo assim, vocês não estão indo para um outro evangelho semelhante. É um outro evangelho completamente diferente, que não é evangelho. Porque se vocês estivessem de fato observando, seguindo o evangelho, vocês não iriam se desviar tão facilmente. Vocês abraçaram o evangelho com tanta alegria, e o evangelho cresceu tanto aí entre vocês, e agora tão rápido vocês estão desertando, vocês estão mudando e seguindo esse outro evangelho, que não é um evangelho. Uma palavra muito dura que ele vai usar mais adiante. Aí aquilo que a gente já tinha falado, a palavra hétero, que é a palavra usada para nós designarmos a relação entre um casal hétero, né? Heterossexual. Então são diferentes, completamente diferentes, né? O que um homem é semelhante à mulher apenas na constituição, mas são totalmente diferentes, né? Totalmente diferentes, o homem e a mulher. Né? Você sabe que são dois seres, mas são totalmente diferentes. Então aí ele está fazendo esse jogo de palavras, ele vai usar o héteros para designar esse outro evangelho. Inicialmente ele usa o alo, depois o hétero, que é um outro. Alo é outro da mesma, e héteros é outro de outro, completamente diferente, o oposto, né? Então ele vai ser muito duro com isso, e ele vai até dar uma ênfase nisso. Porque a ênfase ela era dada antigamente na repetição. Em alguns estilos literários você vai ver ênfase na repetição. Então Paulo repete isso mais uma vez. Ele fala, olha, eu estou perplexo, e depois ele vai dizer, mas ainda que nós mesmos, ainda que um outro apóstolo, ele vai dizer, olha, se vier um apóstolo aqui, se for eu mesmo, ou se for Pedro, ou se for algum dos irmãos, se vier aqui, vindo de Jerusalém, onde quer que seja, ou se vier um anjo do céu, se vier lá Miguel ou Gabriel, pegar o microfone aqui e for anunciar, pregar aqui na nossa igreja. Se você apresenta, olha, eu sou o apóstolo Paulo, estou pregando aqui para vocês, mas vou pregar, que legal que vocês seguem o evangelho aqui na PIB, que bom. Mas agora vocês vão ter que, além de seguir o evangelho, vocês vão ter que se circuncidar. É maldito. A palavra que ele usa é uma palavra dura, e ele repete, para dar ênfase. Então ele está dizendo aí no 8 e no 9, né? Que seja amaldiçoado. Pessoa destinada para o inferno. Né? É algo muito sério isso. Não é apenas algo que a gente lida, bom, deixa isso aí como está. Sabe, vamos deixar. O evangelho está sendo pregado, então deixa. As pessoas estão colocando práticas além daquilo que a palavra manda colocar, deixa. O evangelho está sendo pregado, não é isso que ele faz. Ele pelo contrário, ele fala assim, olha, isso é maldito. Maldito é aquele que faz isso. Maldito é aquele que pega o evangelho e descarta o evangelho, pega outro evangelho, coloca lá e vai pregar esse outro evangelho. É maldito. É algo muito sério, é algo muito duro de ouvir. Então ele vai dizer isso, vai dizer, olha, se nós mesmos estivéssemos anunciando um outro evangelho além desse que já nos temos pregado,
essa pessoa é condenada ou destinada para o inferno. Nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, se pregar algo além do que nos temos pregado, seja maldito, anátema. As pessoas, hoje, trocam o verdadeiro evangelho por outro mais fácil de engolir. Então é muito comum a gente ver as pessoas dizendo assim, não, na verdade, você pode viver da forma como você deseja, você é especial, você é amado por Deus, então viva a sua vida da maneira como você quiser. Esse muitas vezes é o evangelho anunciado. Às vezes a pessoa coloca o homem no centro. Deus te ama tanto e Ele fez tudo por você porque Ele quer te ver bem, porque Ele quer te ver com a sua autoestima elevada. Então muitas vezes é esse o evangelho anunciado. É o evangelho do eu no centro. Né? Eu falei um pouco do evangelho mais, o evangelho que coloca mais alguma coisa, tenta ali acrescentar algo para que nós observemos, para que nós guardemos, ou então o evangelho pregado com o eu no centro, onde o homem tem que ser valorizado, aonde eu não posso confrontar pecado, aonde eu não posso mostrar aquilo que está errado na vida da pessoa, aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Então esse é um evangelho muito duro. Então eu pego e eu misturo um pouco de água, como se a gente fosse beber uma bebida forte, e a gente coloca água para ficar mais fácil de engolir. A gente prega um evangelho que coloca a pessoa no centro. Mas ele está dizendo que essa pessoa, se alguém faz isso, essa pessoa é anátema. É uma pessoa maldita, destinada à condenação. Ele está dizendo, anátema, aí está uma definição da palavra grega anátema. Algo preparado ou separado para ser guardado. Mas na verdade é o contrário. A gente vê, sabe, a ideia aí, lembram lá de Josué, quando a gente estudou? Quando Deus falava assim, separa, né, mata todo mundo. Tinha a palavrinha hebraica, herem, né? Quer dizer destinado, separado, mas na verdade não é é separado para destruição. Ele está dizendo assim que essa pessoa ela vai ser destinada à destruição, destinada ao inferno. Não é algo bom, não é uma separação no sentido de santificado. Santificado é algo separado para um uso determinado, para um devido fim. Né? Você tinha os utensílios do templo que eram santificados para serem utilizados no sacrifício, lá no ritual, na prática religiosa. Então aquilo era separado, mas separado para um fim bom, específico, né? Para que fossem ali feitos lá os rituais de sacrifício dos animais, enfim, os utensílios eram separados, mas para um fim bom, para algo bom. E aí essa palavrinha anátema, essa palavra dura até de se ouvir, em que o apóstolo Paulo fala, eram pessoas que deveriam ser destinadas para a destruição. Uma maldição, são pessoas destinadas para o inferno. Então aí a palavrinha anátema. Então essa foi a constituição aí da primeira parte da carta. A parte aqui que eu tinha para tratar com vocês, gente, era justamente essa primeira parte da carta. Paulo defende a autoridade do evangelho, a autenticidade do seu ministério e a autenticidade do evangelho. Então isso é tão importante pelos motivos que a gente já viu aí. Pelo risco que era se pregar um evangelho diferente. Né? Era um risco muito grande, não assimilando outras práticas judaicas. Então eles estavam correndo um grande perigo. Da mesma forma, quando nós lembramos lá do apóstolo João, o apóstolo João, quando ele escreve as cartas, ele vai lidar com uma ameaça muito séria também, que era o gnosticismo. Então o gnosticismo, ele dizia que o corpo era mau. O corpo era mau. Então ele dizia assim, bom, Deus é espírito, então ele não pode ter um corpo. Então no pensamento deles, eles tinham essa ideia, Deus era espírito, então o corpo era mau e devia ser subjugado. Então ali havia várias seitas gnósticas que se infiltravam nas igrejas e exigiam que as pessoas tivessem uma série de práticas rituais com relação ao corpo, ou libertinos, ou de subjugar o corpo. Então ele tinha que lidar com essa ameaça e era algo muito sério. Então Paulo lida com essa ameaça dos judaizantes e ele faz essa carta até num tom bem duro, enfim. Então era essa a nossa parte que nós viríamos hoje. Quero orar pedindo que Deus nos abençoe. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta manhã, obrigado pelo dia de hoje.
por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Nos ajude, Senhor, a olhar para o livro de Paulo, para a carta de Paulo aos Gálatas, e ver, Senhor, a necessidade que há de pregação do verdadeiro evangelho. O evangelho puro, o evangelho que prega Cristo, apenas Ele e somente Ele, que pode nos libertar da escravidão do pecado, que pode nos salvar. Te agradecemos, pedimos que o Senhor nos guarde neste dia, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, gente.